Glória a Deus, graça e paz, a paz do Senhor, amém. Estava colocando essa água com cuidado, sabe? Eu vim hoje para a igreja, a Fernanda falou, vê se não derruba a água de novo. Fica esperta comigo, que eu estou craque nisso aqui já. Falei, dessa vez, vou estar um pouco distante da água. Ai, Jesus, amém. Quantos aqui estão prontos para ouvir a palavra do Senhor? Tem uma palavra de Deus para a sua vida, então que você possa abrir o seu coração, preparar. Eu acredito que depois de uma adoração dessa aí, a terra já está preparada. Estamos já num ambiente de muita liberdade, e eu acredito que o Espírito Santo, ele tem muito ainda para realizar nessa noite. Então preste atenção, amém? Não fique aí disperso, sua mente, a sua atenção, que eu creio que no decorrer dessa palavra Deus vai falar com você. A história que eu vou falar nessa noite é uma história muito conhecida, está lá em Lucas. Você pode abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 19. O Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 19, do versos 1. É uma história que quando nós lemos ela por si própria, ela já se explica. Não precisa um estudo muito aprofundado para entender essa história. E eu vou falar um pouco sobre Zaqueu. Ainda que eu não vou falar de alguns pontos que nós conhecemos e que muitas vezes muitos pregadores acabam passando. Falarei de alguns pontos, pretendo ser fiel ao que Deus falou comigo. Essa história aqui, se você nunca leu, você já pelo menos cantou ela, né? Eu tenho certeza que todos aqui um dia já cantaram essa história. Não vou cantar. É o sonho, eu queria, que nem o Davi. Cadê o pastor David? O David, né, David? Nós precisamos dessa unção, né? Desse dom. Mas eu não vou cantar, não vou estragar a noite que está sendo, né? Que está acontecendo aqui. Mas há um bom tempo atrás mesmo, eu fui realizar um casamento, e essa pessoa, ela não era evangélica, ela era de uma outra crença, mas ela queria que um pastor fosse realizar um casamento. E aí nós conversamos e eu acabei indo realizar esse casamento. Não conhecia o casal a fundo, mas uma amiga deles me conhecia e fez a ponte. E eu falo isso porque o noivo, ele entrou com essa canção, sabe? E aí, eu esperando o noivo, os padrinhos entraram. Quando o noivo foi entrar, o noivo entrou cantando. E aí eu fiquei olhando e falei, então tá, né? Ele tá feliz, bora lá. E ele entrou cantando, entra na minha casa, entra na minha vida, e foi maravilhoso. Ah, Jesus. Mas eu creio que Deus vai falar nessa noite. Amém. Lucas capítulo 19, versos 1. Diz assim: Jesus entrando em Jericó e atravessava a cidade, havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. E ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. E todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E todos dizem amém. Amém, glória a Deus.
Amados, como eu disse, essa história, ela por si própria, ela já se explica, e ela é uma história fácil de interpretação. O texto nos mostra a respeito de Zaqueu, fala-se que ele era um publicano, e mostra também as condições dele, e fala quando Jesus ia passar por aquele momento, naquela região. Então é uma história que aos nossos olhos ela se torna simples, mas com uma profundidade muito grande, se você deixar o Espírito Santo mostrar algumas verdades para você. E eu confesso para vocês que eu fui orar, eu fui buscar a Deus, do que dizer, o que falar a respeito desse contexto, e o Espírito Santo falou algumas coisas para mim, e eu espero ser fiel. Pode parecer que eu não vou chegar tão rápido na história de Zaqueu, mas Zaqueu vai estar na ministração. Essa história de Zaqueu, se não hoje, algum dia foi a minha história e a sua história. De algum modo geral, cada personagem da Bíblia Sagrada, ele está relacionado a um momento da minha vida e da sua vida. Ontem, quando o pastor Mateus estava pregando sobre Pedro, e eu estava sentado ali, e eu comecei a fazer algumas ligações de Pedro na minha vida. E ali eu comecei, a ver o quão eu sou parecido com Pedro, o quão o meu passado era parecido com Pedro. E eu comecei a ver ali o quão pecador eu era, e o quanto ainda eu preciso, resolver algumas coisas na minha vida. Não pense você, por sermos pastores, por sermos ministros, que nós já somos santos. Não, estamos sendo aperfeiçoados a cada dia. E entendemos, e é necessário você entender isso. É necessário você entender que existem áreas na sua vida que ainda nós precisamos da intervenção do Senhor. E ontem, quando o Mateus, ele começou a ministrar e falar uma história fantástica de Pedro, eu falei para ele, dava para ficar um bom tempo ainda ouvindo sobre esta mensagem. E aí eu comecei a vibrar ali no banco, e eu falei, glória a Deus que o Senhor Ele não desistiu de mim. Pedro errou tanto, Pedro era tão humano, ainda que foi tão usado por Deus, mas era humano. Errou, falhou, nem sempre o seu caráter era polido. E mesmo assim, Jesus olhou para ele e não desistiu dele. E eu saí daqui ontem com esse sentimento, Fui para casa ontem com esse sentimento de gratidão e agradecendo a Deus, porque Deus não desistiu de mim. Se fosse outrora e lá atrás eu pudesse ver a minha realidade, eu mesmo não me escolheria para estar aqui. Mas não sou eu que escolho, quem escolhe é o Senhor. Não sou eu que determino, quem determina é o Senhor. Então, assim como ele fez na vida de Pedro, assim como ele fez na vida de vários personagens, ele está fazendo também nos nossos dias, porque ele é Deus que não desiste. Ele não desiste. A palavra fala assim, que todos aqueles que o Pai entregou para ele, ele vai ficar até o fim. E eu tenho certeza que cada um que está aqui foi escolhido pelo Senhor. Existe um propósito para a sua vida, que já está determinado nos céus para a sua vida, e você precisa entender, saber qual é esse propósito. E é por isso que nós estamos aqui, através da palavra, a palavra rema, revelada, a palavra ministrada, ela cada dia nos aperfeiçoa e vai nos mostrando a real realidade do céu sobre nossas vidas, e o quanto nós precisamos corresponder com tudo isso. Então, quando eu olho para a história de Zaqueu, essa história é a minha história e a sua história. A história de Zaqueu nunca esteve tão viva nos nossos dias e tão relatada nos nossos dias como nesses dias que estamos vivendo. Cada personagem bíblico, escute bem, cada personagem bíblico se refere a um ponto da nossa vida. A Bíblia é um livro de arquétipos. Isso significa que cada personagem da Bíblia Sagrada é alguém como você e é alguém como eu. Isso significa, amados, que algum dia um Adão já se manifestou na sua vida, uma Eva já se manifestou na sua vida. Isso significa,
Amados, que de repente você está vivendo hoje o tempo, e nesse tempo você está vivendo a história de Abraão, porque todo personagem da Bíblia fala alguma coisa a seu respeito, aponta alguma coisa para a nossa história. De repente hoje, o momento que você está vivendo é de Abraão, e Deus está falando para você: levante os olhos e olhe as estrelas. De repente esse é o tempo. Deus está falando para você: é tempo de levantar os olhos, olhar para as estrelas, porque eu tenho uma promessa para você. Eu não sei se tem alguém aqui que já está recebendo algo, ou se o seu coração já está começando a se mexer, porque é para você. Escute, de algum momento da nossa história nós nos deparamos com José também, o tempo em que nós precisamos sonhar novamente. Seu sonho foi frustrado, e de repente você está vivendo aquele momento. Sabe que Deus está falando para você: volte a sonhar, volte a sonhar. De repente você também está vivendo um tempo de Daniel, o tempo de Moisés, que é aquele tempo que você se torna um libertador. Algo dos céus vem sobre a sua vida, e você começa a gerar uma mudança, sabe, através da sua vida, na sua casa, na sua família. E eu gosto de Moisés porque essa história fala um pouco de mim. Há um bom tempo atrás também, eu já não era nem casado, e aí Deus começou a usar da minha vida, sabe, a respeito dos meus familiares. E aí de vez em quando minhas irmãs falam que eu sou o Moisés da família, aquele que Deus usou para libertar eles de uma situação. Glória a Deus. Então nós precisamos entender que cada personagem que está neste livro, muitas vezes ainda está vivo dentro de nós. E é por isso que você precisa ler, é por isso que você precisa estudar, para você entender a sua história, porque ela está ligada aqui. De repente hoje, um José, ou de repente um Josué, um Caleb, Deus está falando para você ainda: não cessou o seu tempo, você vai conquistar, não importa o tempo que passou, a sua força permanece a mesma. Aleluia. De repente é o tempo que você está vivendo, e eu gosto disso de Caleb, aquele vigor, aquele sonho, aquele projeto. Não importa, mas você tem 50, 60 anos, não importa, Deus falou, Deus vai cumprir. E é por isso que Ele tem me permitido estar de pé. De repente, você é uma Maria, um tempo que você está vivendo é o tempo de Maria, gerando algo para mudar essa geração. De repente você é uma Marta, é uma Débora, é uma Esther, eu não sei. De repente você hoje é o Zaqueu, que significa que o dia da salvação está chegando na sua casa. O dia que Deus determinou para que a salvação chegasse na sua casa. Então, você vai de encontro e que as coisas vão acontecendo. Amados, um dia Zaqueu, ele estava ali, e o texto vai dizer assim para nós, que Jesus estava prestes a passar por Jericó. E a Bíblia vai dizer que era uma das últimas cidades que Jesus estava passando, porque ele estava a caminho de Jerusalém para a entrada triunfal. Jericó fazia parte dos últimos compromissos de Jesus, naquele tempo ainda como homem. Jesus vai passar por Jericó e não vai mais voltar ali como homem. A partir do momento que ele passa por Jericó, ele vai para Jerusalém, e ali existe a entrada triunfal, e depois ali existe todo o desleixo da história. E o fascinante, olha só, e o fascinante no ministério de Jesus, é que a Bíblia não descreve, mas podemos observar que aonde Jesus passava, aonde Jesus permanecia, uma porta era aberta. Jesus passa por Jericó e encontra um cego. Jesus passa por regiões e encontra pessoas necessitadas, pessoas precisando de algo, sabe, naquele momento.
E o texto vai dizer, e a Bíblia vai dizer, e deixa muito claro, que Jesus, ele se manifesta. Ele manifesta o poder, ele manifesta a glória dele. Mas a Bíblia não fala em si das oportunidades que Jesus fazia, mas nós podemos ver que em cada ação, que cada gesto, que em cada momento de Jesus, era uma porta que estava se abrindo, uma oportunidade que estava sendo liberada. Todos que encontraram com Jesus, escute, se depararam com uma grande oportunidade. Todos que se depararam com Jesus, se depararam com uma porta que se abriu, uma oportunidade. Grave essa palavra, segura essa palavra, oportunidade. Aonde Jesus ia, uma oportunidade aparecia. Aonde Jesus se encontrava, uma porta se abria. Todos que se encontravam com ele, se deparavam com ele, encontravam uma porta aberta. Foi assim com a mulher do fluxo de sangue. Foi assim com aquele paralítico. Foi assim com o surdo, com o mudo. Foi assim com o cego no caminho de Jericó. E foi assim com Zaqueu. Oportunidade. Pastor, o que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus está aqui nessa noite. E uma grande porta está sendo aberta, e uma grande oportunidade está sendo liberada sobre nós nessa noite. Eu vou repetir, Jesus está aqui. Pastor, eu não estou vendo, mas nós podemos sentir a presença dele. Isso significa que uma porta será escancarada diante de você, mas é você que escolhe se você vai entrar por ela ou não. Uma grande porta, uma grande oportunidade está sendo liberada hoje. Sim, hoje pode ser o seu dia. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala para ele e para ela: hoje pode ser o seu dia. Fala, uma porta está se abrindo. Puxa, se você vai ser profeta agora, olha a oportunidade. Põe a mão no ombro da pessoa que está do seu lado aí, com todo o carinho, todo o respeito, fala: uma grande porta está se abrindo. Fala, uma oportunidade está sendo liberada nessa noite. Fala para ele e para ela assim: aproveita, aproveita. Fala para ele e para ela assim: Jesus está aqui. Fala mais forte: Jesus está aqui. Jesus está aqui. Aleluia. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor. Jesus está aqui. Hoje pode ser o seu dia. Como foi o dia de Zaqueu? Como foi o dia daquele cego no caminho de Jericó? Como foi o dia daquela mulher do fluxo de sangue? Como foi o dia daquele paralítico no tanque de Betesda? Como foi outros e outros que se encontraram com Jesus? Nessa noite nós estamos falando de um encontro com Jesus. Não um encontro com um homem, não um encontro com uma mulher, não um encontro com um ser comum ou qualquer, não. Eu estou falando de um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que tem poder, sabe, sobre os céus, sobre o inferno, um Deus que pode mudar a sua história. E eu quero declarar isso nessa noite, que esse Deus que pode mudar a sua história, Ele está aqui, e Ele quer entrar na sua vida e na sua casa. Encontro. Aleluia. Capítulo 19, versos 1, como eu já disse, Zaqueu era um publicano, a Bíblia vai dizer. E o texto deixa claro, era publicano, chefe dos publicanos, e era rico. Rico, mas com um vazio enorme dentro dele. Um homem marcado pela sociedade. Um homem marcado dentro da sociedade a qual ele vivia. Um homem, um judeu que trabalhava para Roma, dentro dessas condições. Um traidor, cheio de falhas e erros, um inimigo da sociedade, um caráter não aprovado diante da sociedade. Mas aquele dia,
era o dia da sua oportunidade. Aquele dia foi escrito nos céus, para que Zaqueu pudesse ter uma oportunidade extraordinária. Jesus naquele dia ia entrar na sua história. Jesus ia entrar na sua história. E toda vez que Jesus entra na minha história, na sua história, algo de extraordinário acontece, algo sobrenatural acontece. Jesus ia entrar na história de Zaqueu, um homem que era reprovado pelo povo, um homem que não tinha o seu caráter apolido, um homem que não tinha, um parecer sobre a sociedade, mas Jesus estava passando por ali. E era aquele dia, e era naquele dia, o texto vai dizer que Jesus entra em sua casa. E a grande oportunidade é que quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, uma mudança radical aconteceu, não só com ele, mas com toda a sua família. Aquele dia era o dia em que a porta iria se abrir diante dele. Escute, enquanto ouvimos sobre Jesus, nada muda. Enquanto estudamos, tentamos ler sobre a história de Jesus, nada muda. Enquanto olhamos para Jesus de um aspecto de longe, bem distante, nada muda. Mas quando o encontro acontece com Jesus diretamente, a sua história nunca mais é a mesma. Enquanto você ouve falar dele, nada muda. Enquanto você apenas tem ele como um estudo dominical, nada muda. Enquanto você vê ele de longe, nada muda. Mas quando ele se aproxima da sua vida, quando ele se aproxima da sua casa, a mudança é inevitável. Ele entra para mudar. Ele entra para fazer a mudança por completo. Ele entra para tirar o que precisa ser tirado, arrancar o que precisa ser arrancado, mas para colocar aquilo que precisa ser colocado. Aleluia! Zaqueu ouviu que Jesus estava passando por ali, e o texto fala assim, lá no versos 3, do capítulo 19, versos 3, vai dizer assim: ele queria ver Jesus. O texto vai dizer que quando ele descobre que Jesus ia passar por ali, o sentimento dentro dele é: eu quero ver e conhecer Jesus. Eu quero ver quem é Jesus. Percebe-se na sua história que ele tem um vazio que o dinheiro não podia preencher. Existia um vazio dentro de Zaqueu que a sua posição financeira não podia preencher. Existia um vazio dentro de Zaqueu, uma lacuna, algo que o dinheiro, que a sua posição, que o sucesso, da sua profissão não podia preencher. Um vazio que só Jesus pode preencher. Uma lacuna que só Jesus pode preencher. E é por isso que eu estou falando, eu comecei dizendo, pode ser a sua história hoje, pode ser a minha história hoje. Zaqueu, aparentemente, como um homem profissional, humano exteriormente, tinha tudo, mas faltava algo. Aquele sentimento que do lado de fora está tudo muito bem, tudo muito bom. Aquele sentimento que do lado de fora parece que as coisas estão acontecendo. A casa que eu queria, eu conquistei.
O carro que eu queria, eu comprei. A profissão que eu queria, eu consegui me formar. Quando tudo exteriormente parece estar bom, sabe, a esposa, o esposo que eu queria, mas você sente que algo está faltando. Esse era o sentimento de Zaqueu. Mas está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Ao meu redor parece que está tudo normal. As pessoas olham para mim e me vê de uma certa forma e parece, esse aí não sente falta de nada, ele tem tudo. Mas você sabe que está faltando alguma coisa. Algo que o dinheiro não preenche, algo que a sua posição financeira não preenche, algo que o status não pode preencher, algo que o seu casamento não pode preencher, os seus filhos, a sua esposa, o seu esposo, a sua mãe, o seu pai, ninguém consegue preencher. Isso tem nome: Jesus. Jesus é o único que conhece, é o único que consegue preencher o vazio e a lacuna dentro do ser humano, do homem. Só Ele tem o poder de entrar aonde o dinheiro, a fama, o status, a família, o casamento, os filhos não conseguem. Jesus. Amados, eu já contei esse testemunho, mas é válido para o dia de hoje. Lá atrás, eu ainda não era casado e eu tinha saído dos caminhos do Senhor. E aí o meu irmão, ele estava indo numa igreja. A princípio para nós era uma igreja estranha, ficava no meio do mato, no meio dos gados lá. Tinham que pegar um ônibus para levar o pessoal. E aí um dia eu me lembro que para mim estava tudo bem. As coisas já tinham mudado na minha vida. Eu tinha amigos, eu era atleta, muitas coisas tinham mudado na minha vida. E até que um dia eu chego em casa. E aí eu fui tomar banho. Que dia? Por que eu fui tomar banho aquele dia? Eu precisava ter daquele banho naquele dia. E eu estava afastado, eu estava, sabe, nos caminhos que eu escolhi, que aos meus olhos isso era certo. Mas eu não era feliz. E um dia eu estava lá, e eu entrei dentro da minha casa, e eu me lembro que estava meu pai e meu irmão sentado no sofá, e eles estavam com violão. Meu pai sempre foi cantor, e o meu irmão puxou ele, né? Deus deu esse dom para ele para cantar. Eu tentei, mas não consegui. Eu tenho que escolher uma música legal para tocar agora, para cantar, mas não tem jeito. E aí eu me lembro que quando eu comecei a tomar banho, o meu irmão e meu pai começaram a tocar na sala. E eles começaram a tocar aquela canção: sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu irei proclamar. Eu me lembro que quando eu comecei a tomar banho, aquela canção lá na sala, e as coisas começaram, sabe, eles aumentando o tom, porque eles gostavam de cantar alto, e eles começaram a cantar. E eu no chuveiro, de repente veio um sentimento dentro de mim, e comecei a ficar quebrantado, e eu comecei a chorar. Quando eu percebi, o banheiro estava, sabe, envolvido num ambiente de intimidade, de adoração. A minha casa toda estava, sabe, no momento de adoração, e parecia que quanto mais eu era tocado ali no chuveiro, eu me lembro que eu dobrei o joelho ali, e eles cantavam, eles nem sabiam o que estava acontecendo no banheiro, e eles adorando, e Jesus começou a ministrar comigo.
Irmãos, aquele dia foi o dia da minha oportunidade. Jesus entrou naquele banheiro ali de uma agressiva comigo. E assim, eu entendo porque foi agressiva. Porque aquilo que Ele colocou sobre a minha vida é agressivo. O chamado que Ele colocou sobre mim é agressivo. E Ele precisava ser agressivo. E eles adorando, se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu irei proclamar. E eles começaram a cantar, e o Espírito Santo, Jesus, entrou naquele ambiente, e eu fiquei prostrado, não sabia o que fazer. E sabe, Jesus começou a passar um filme na minha mente, a minha mãe falando para mim, o porquê e o propósito do qual que eu nasci. Eu não nasci para o mundo. E aí Jesus teve um encontro comigo naquele lugar. E naquele dia eu saí, me enxuguei, fui para o quarto, troquei de roupa. 7 horas passava o ônibus, eu não contei para ninguém. E eu fui, peguei o ônibus, sentei lá quietinho no último banco. Meu irmão, ninguém sabia. E quando eu entrei naquele culto, aquele culto era meu. Filho de crente, mas eu precisava aceitar Jesus. Nasci no berço evangélico, mas eu precisava aceitar Jesus. Eu precisava confessar que Ele era meu Senhor e Salvador. Era a única forma dele mudar a minha história por completa. E eu fiz esse apelo, o pastor fez o apelo, eu fui correndo para frente. E eu aceitei Jesus. Porque uma porta estava se abrindo para mim naquele dia. Uma oportunidade estava se abrindo para mim naquele dia. Quando eu fui tomar banho eu não sabia, mas esse era o dia da minha oportunidade. E quando Zaqueu descobre que Jesus ia passar por ali, o texto diz assim: ele queria ver quem era Jesus. Ele queria ver quem era Jesus. Ele não queria ver o que Jesus faz. Ele não queria ver o que Jesus tinha. Zaqueu queria ver Jesus, quem era Jesus. O desejo dele era conhecer Jesus. Ele já sabia e ouviu falar sobre Jesus. Ele sabia e ouviu falar que ele curava. Ele já ouviu falar que os sermões de Jesus eram maravilhosos. Ele já ouviu falar que Jesus operava maravilhas. Ele ouviu falar que Jesus fazia atos extraordinários. Mas ele disse: eu quero conhecer a pessoa de Jesus. Porque o que ele faz eu já sei. O que ele opera eu já sei, eu já experimentei. Mas quem é Ele? Quem é Ele? O que Ele faz e o que Ele pode, nós sabemos. Sabemos que Ele pode operar, sabemos que Ele pode fazer o extraordinário, sabemos que para Ele não é impossível. Mas quem é Ele? Eu quero ver Jesus. Eu não quero, e eu já sei que Ele faz os seus sinais, que Ele faz os seus milagres, mas eu quero conhecê-lo. Quem é Jesus? Escute, muitos de nós
temos tido experiências com o poder de Jesus. Muitos de nós temos tido experiências com o ambiente a qual Jesus está. Por exemplo, nós estamos aqui agora e nós estamos no ambiente em que Jesus está. E esse ambiente é maravilhoso, porque tudo pode acontecer do nada. No ambiente onde Jesus está, tudo pode acontecer: sinais, curas, milagres. Nós conhecemos esse ambiente, nós conhecemos essa atmosfera do poder, da presença de Jesus. Mas o que falta para nós nesses dias é entrar no ambiente de intimidade. Quem é Jesus? Porque o que Ele faz eu já sei, o que Ele opera eu já sei, o que Ele pode eu já sei, mas quem é Ele na intimidade? Estamos aqui reunidos e é maravilhoso nesse ambiente onde Jesus opera. Nesse ambiente temos experiências com o poder de Jesus. Aleluia! Sabemos que nesse ambiente aqui Ele é capaz de multiplicar pães, transformar água em vinho, acalmar a tempestade, expulsar os demônios. Já estamos no ambiente do seu poder. Zaqueu estava no ambiente da presença e do poder de Jesus, mas algo a mais queimava dentro dele. Eu quero saber quem Ele é. É possível você permanecer no ambiente de poder e da presença de Jesus sem ter a intimidade com Jesus. E aí eu quero ser direto, porque eu creio que o que o Senhor está fazendo, a oportunidade, a porta que está se abrindo nessa noite, ela é para hoje, para esse dia. É possível você experimentar um ambiente da presença e do poder de Jesus e não conhecê-lo intimamente. É possível você receber algo extraordinário nessa noite e voltar com vazio e com a lacuna dentro de você para sua casa. Porque nós como igreja estamos acostumados no ambiente onde Jesus está, no ambiente do poder de Jesus, mas nós precisamos ir para algo mais profundo. Eu estou falando de profundidade. Eu estou falando de profundidade. Eu estou falando quando as águas começam a subir. Isso se fala-se de intimidade. Escute, pastor, por que o senhor fala com propriedade sobre intimidade? Eu vim de igrejas que eu aprendi e eu vivi e convivi dentro desse ambiente de poder e da presença de Jesus. As igrejas que eu tinha passado, eu tive experiências únicas com o poder transformador de Jesus. Área de libertação, área de cura, área de transformação. Mas eu nunca tinha entrado no ambiente de intimidade. E esse é o ponto-chave da palavra. Eu estava acostumado com o ambiente do poder, porque nós gostamos do ambiente do poder. Nós gostamos das manifestações, das ações. E isso é bom, porque faz parte da igreja, faz parte da ação sobrenatural do reino de Deus. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite, que existe algo a mais. E aí um dia eu entrei nessa igreja. Vim de igrejas que estávamos acostumados com o ambiente do poder e da presença de Jesus. Aí eu me lembro que o primeiro culto que eu entrei na igreja, na verdade,
Eu acho que foi o segundo. O primeiro foi o Mark Schubert que estava pregando. E no segundo culto, eu estava acostumado com aquela atmosfera de poder, uau, e as coisas acontecendo, e milagres, e para mim isso já estava bom, e Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui. Aí de repente, eu sento, e quando eu sento, uma pastora, toda elegante. Alguém conhece aqui alguma pastora elegante? E ela começa a falar sobre intimidade. E ela começa a ministrar sobre intimidade, cantares e adoração. Eu me lembro que eu estava sentado na cadeira, eu pensei assim comigo: esse ambiente eu não conheço. Eu conheço o poder. Eu conheço a presença. Mas eu ainda não tive experiência com esse Jesus. E ela começava a falar de quanto ela amava, do quanto ele era maravilhoso, do quanto era o noivo, do quanto era a noiva. E eu fiquei escandalizado, porque isso para mim não era comum, eu não conhecia esse ambiente. E aí eu fui entender que por isso que essa igreja é o templo da adoração. A adoração fala-se de intimidade. O nosso DNA é intimidade, adoração. Pastor, e os sinais, eles vão acontecer, porque nós temos a intimidade com aquele que faz os sinais. E aí eu me lembro que eu comecei a experimentar de algo novo, algo que eu nunca tinha vivido, algo que eu nunca tinha experimentado. Eu estava num outro ambiente. E eu fui descobrir que existia algo a mais. Escute. É quando você entra no ambiente de intimidade que tudo começa a mudar. Uma porta está sendo aberta hoje, e você precisa entrar por ela. Significa intimidade. Zaqueu fala: eu quero conhecer. Escute, amados, nós lemos o começo e o final do texto, e o final do texto só aconteceu porque Jesus entrou na casa de Zaqueu. Se Zaqueu estivesse vendo Jesus apenas da árvore, ele voltaria para sua casa da mesma maneira, não restituiria, não entraria a salvação. Mas ele entrou num ambiente de intimidade, e é no ambiente de intimidade que as coisas começam a mudar de dentro para fora. É no ambiente de intimidade que as coisas começam a acontecer, as escamas começam a cair, e você começa a entender o seu propósito de vida, para que você nasceu, por que você está aqui, por que você está dentro dessa família. A intimidade com Jesus te mostra e te leva a um nível maior, sabe, em Deus, no sobrenatural. Quando eu entendi isso, eu coloquei isso como regra na minha vida: eu não abro mão do secreto. Intimidade, eu não abro mão do secreto. Você quer unção? Você quer poder? Você quer ter um ministério que destaque? Você quer ter algo, sabe, viver algo sobrenatural? Você quer fazer diferença nesses dias? Você quer ter uma unção de cura, de sinais? Você quer ser um libertador? Escute, isso está ligado à intimidade. É sair do ambiente do poder e da presença e entrar no ambiente da intimidade. Zaqueu falou: Jesus está vindo, eu vou correr adiante, porque eu preciso ver quem é Jesus. E quando ele faz isso, o texto vai dizer que ele era pequeno, e existia uma multidão imensa
sabe, atrapalhando por causa da sua estatura. Mas o texto fala que isso não foi empecilho, isso não impediu Zaqueu de subir naquela árvore para ver quem era Jesus. Escute, resistências sempre vão se levantar. Muitas vezes vão tentar se levantar para impedir você de viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Então você tem que olhar para você mesmo, assim como Zaqueu e falou: eu não tenho altura para ganhar dessa multidão, mas eu vou fazer o que for possível, eu vou subir numa árvore. Jesus não passa aqui nesse dia sem que eu o veja. E o texto fala que quando ele sobe, Jesus estava olhando cada ação, cada atitude, cada ação e atitude sua vai chamar a atenção de Jesus para a sua vida. E existe um convite nessa noite: Jesus quer entrar na sua casa. Pastor, já faz muito tempo que eu sou crente. Mas quanto tempo eu venho na igreja? Você não entendeu? Jesus quer entrar na sua casa. Mas eu nasci no berço evangélico, eu sou crente desde pequeno. Jesus quer entrar na sua casa. Eu sou filho de pastor. Jesus quer entrar na sua casa. Pastor, eu sou líder, eu estou acostumado com esse ambiente, sabe, de poder, da presença. Jesus quer entrar na sua casa. Escute, eu estou aqui na autoridade do Espírito Santo para dizer isso para você. Existe mais da parte de Deus, e é você que escolhe. Entra por essa porta, agarra essa oportunidade, ou ela vai passar. É hoje. Jesus está aqui. Existe uma canção que fala: eu farei o que for possível só para te ver. Eu farei o que for possível só para te ver. Eu não posso deixar que ele passe sem me perceber. Eu não sei o que você precisa, eu não sei qual a multidão que você precisa romper, eu não sei o que você precisa romper nessa noite, mas uma grande oportunidade e porta está se abrindo nessa noite sobre a sua vida. Jesus quer entrar na sua casa. Eu farei o que for possível e o impossível só para te ver. Há um convite aqui, pelo amor de Deus. Há um convite aqui nessa noite. O Espírito Santo está falando para você. Existem outros ambientes que vão levar você além, a experiências além, atmosferas além, e você precisa entrar nela. Faz queimar outra vez. Intimidade, amor, paixão por Jesus. Aleluia. Queria chamar os músicos. Zaqueu firmou no seu coração: eu não vou embora enquanto eu não olhar para ele. Eu não vou embora enquanto ele não passar por aqui. Ele firmou no seu coração: eu só saio daqui quando Jesus passar, e eu quero ver Jesus. Não vai para sua casa hoje sem Jesus. Não vai para sua casa nessa noite sem levar a presença de Jesus. Rompe o que precisa ser rompido nessa noite. Conheça Jesus, e você vai conhecer o seu propósito de vida. É a única maneira. De repente você está olhando para mim e está se perguntando: qual que é o meu propósito de vida? O autor da vida sabe. Ele sabe. Convido você a ficar em pé.
Conheça Jesus, e as lacunas e os vazios serão preenchidos. Conheça Jesus, e a história da sua casa será transformada. Aleluia. Existe um convite nessa noite, para mim e para você. Jesus está nos chamando pelo nome nessa noite. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Ele conhece você assim como Ele me conhece. Assim como Ele conhece a história de Pedro. Assim como Ele conhecia as falhas e os erros de Zaqueu. E Ele quer entrar na nossa história de uma forma diferente. Ele quer entrar em áreas que ninguém pode entrar na sua vida. Ele quer fazer e pode fazer aquilo que ninguém pode. Um dia Ele invadiu o meu banheiro e mudou a minha história. Que nessa noite você se depare com a presença dEle. Que nessa noite você se depare com a presença real da pessoa de Jesus. É a única forma de você ser transformado. É a única forma da sua casa ser transformada. É a única forma de você ver a glória de Deus. Ele está nos convidando a entrar por um novo ambiente. Entrar por águas mais profundas. Esse é o convite dos céus nessa noite para nós. O Senhor quer nos levar às águas mais profundas, a um nível maior de intimidade com Ele. Uma igreja que conhece o seu Senhor. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Intimidade. Aleluia. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Com seus olhos fechados. Que nesse momento você possa ser ministrado pelo Senhor. Que você possa escutar como Zaqueu escutou. Jesus te chamando pelo nome. E dizendo para você nessa noite: não vá embora sem mim. Eu quero entrar na sua casa. Eu quero entrar em áreas que ninguém pode entrar só para te ajudar. Eu quero fazer o que ninguém pode e eu posso. Eu posso. Eu posso curar essa ferida. Eu posso arrancar essa enfermidade. Eu posso transformar essa sua necessidade. Ah, meu irmão, minha irmã, como Zaqueu, escute o Senhor te chamando nessa noite. Eu sei que você tem as suas necessidades, e Ele quer vir de encontro nessa noite com ela.
Ele quer falar para você: eu quero me apresentar a você, não apenas como um Deus de poder, um Deus de manifestações, mas eu quero ser íntimo. Eu quero entrar na sua história e permanecer nela. Eu quero entrar na sua história e permanecer nela. Não saia daqui sem a presença de Jesus. Não saia daqui sem a manifestação da glória de Deus sobre a sua vida. Aleluia.